Hoje nós vamos falar sobre a trajetória do Cristo para vir ao mundo como homem. E nada mais oportuno que falarmos de Maria, a mãe do corpo do Filho de Deus. Agora vamos dar honra à palavra de Deus e iniciar esse momento com a leitura do texto. O texto em que Maria recebe o anjo Gabriel e lhe faz o seguinte anúncio. Lucas capítulo 1, versículo 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E agora eu te convido a conhecer como foi toda essa trajetória. Vamos voltar um pouco no tempo. Vamos entender de onde Maria veio e como foi toda essa trajetória. Bem, todos sabemos que ela veio do Oriente. E no Oriente, bem distante do nosso continente, existe uma cultura. Uma cultura e um povo que Deus escolheu para que fosse representado o seu poder. E não somente isso, mas também pelo costume. O costume que era uma forte cultura extremamente fechada no que se diz respeito ao casamento. Quem não conhece, fica difícil de entender tal cultura e até mesmo de explicar, porque não conhece. Mas nada é por acaso. Não é por acaso que Deus escolheu ser representado pelo povo judeu para enviar o seu filho Jesus Cristo. Escolheu que seu filho nascesse numa linhagem real, sacerdotal. Uma linhagem que mantivesse o costume e a tradição até os dias de hoje. Exatamente. O casamento entre os judeus, eles costumavam ser feitos na parentela. E o grau era bem próximo. Como, por exemplo, Maria e José. Maria e José eram primos. Eles eram da mesma linhagem. Eles vinham da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Para muitos, às vezes, não importa, não valoriza essa linhagem bíblica da raiz messiânica, mas no projeto de Deus, o Filho dele, Jesus Cristo, estava na semente e na geração da descendência do quarto filho de Jacó. Vamos ver quem era? O quarto filho de Jacó era Judá. E Judá gerou
3 filhos. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 38. O primeiro se chamava Er, o segundo Onã e o terceiro Selá. O primogênito de Judá, chamado Er, o Senhor o considerou perverso. E por quê? Porque da sua descendência estava no projeto de Deus a semente messiânica. Mas ele não queria ter filhos. Todas as vezes que possuía sua esposa, ele perversamente eliminava a semente messiânica. E essa semente messiânica, ela era muito esperada por Deus. Ele derramava o seu sêmen na terra para não dar sequência à descendência, à linhagem messiânica. Ou seja, ele estava atrasando a vinda do Messias. Ele estava atrasando a salvação da humanidade. Ele estava atrasando a redenção do homem para com Deus. Por conta disso, o Senhor o teve como perverso e o matou. Então, disse Judá ao seu segundo filho, chamado Onã: suscita a descendência do teu irmão. Mas, de igual modo, Onã foi perverso, assim como seu irmão. Isto, porém, que fazia, era mal perante o Senhor. Era mal perante os olhos de Deus. E este também negou e retardou a semente messiânica. E por isso o Senhor também o matou. Uma reflexão antes de continuarmos. Todas as vezes que nós impedimos a mensagem da cruz, a vida, a morte e ressurreição, impedimos que a palavra genuína de Deus, que está sendo anunciada aqui, a todos que precisam ser alcançados para serem salvos. Todas as vezes que tentamos obstruir essa mensagem, impedimos que ela chegue a corações como um remédio, como cura da alma. Quando estamos colocando pedra no caminho, nós somos tidos como perversos. Para Deus isso é inaceitável. E Deus não tem dificuldade com pedra. Essa pedra ele arranca do caminho e ele pode até matar. Porque está deixando de levar aos corações a salvação. Mas voltamos. Sendo então assim, sobrou o último filho, restou o filho mais novo de Judá, e seu nome era Selá, a quem cabia a responsabilidade de cumprir a lei do levirato. A lei do levirato está descrita no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. É uma lei que obrigava os irmãos do esposo morto a desposar a cunhada viúva para lhe dar descendência e o nome não ser extinto, apagado em Israel. Para melhor entendimento, ele era o menor, o caçula, o que restou. E caberia a responsabilidade dele suscitar, então, o nome ali dos dois irmãos que já era falecido. Ele, então, levaria a descendência de Judá. Porém, ele ainda era pequeno. Ele era pequeno e seu pai temeu muito, pois já havia perdido 2 filhos. Então ele temeu em seu coração porque assistiu à morte dos 2 filhos, por causa da perversidade deles. Deus não os teve por inocentes.
Então, o que Jacó fez? O que Judá fez? Judá, então, enviou a sua nora, mandou a sua nora de volta à casa de seus pais, tentando se livrar desse compromisso, desse problema, dando a desculpa, então, que seu filho era muito pequeno. E assim o fez voltar à sua cidade de origem. Esta mulher, ela se chamava Tamar. Tamar era a mulher que eles tentavam evitar, porque não havia nela, assim, atributos da beleza. Mas, como eu disse anteriormente, o casamento no Oriente, ele era feito como uma negociação, como uma moeda para negociar, e por isso o casamento de Tamar com a descendência de Judá não poderia ser desfeito. E Deus deu uma estratégia a essa mulher. Essa mulher, Tamar, ela daria sequência à semente messiânica junto da linhagem de Judá. Então, por estratégia celestial, ela ficou sabendo que seu sogro Judá passaria pela cidade onde ela estava. E aquele era um momento propício, um momento que, com uma estratégia vindo da parte de Deus, ela consegue ter acesso a ajudar o seu sogro. Ela, acampando em uma tenda no meio do caminho, se disfarçou com o rosto coberto e se deita com ele. E dá sequência à semente messiânica. Tudo isso sem ele saber. Naquele momento, Deus põe nela a semente. Toda essa história está relatada em Gênesis capítulo 38. Tem o relato todo do que Tamar fizera. A partir desse momento, Tamar recebeu em seu ventre um grande projeto de Deus. 2 nações estavam lá dentro do seu ventre. Deus colocou gêmeos no seu ventre. E o nome dessas 2 grandes nações chamaram-se Pérez e Zerá, os descendentes direto de Judá, conforme o projeto de Deus. A história da genealogia de Maria e José, ela está no livro de Mateus, no capítulo 1. Lá vemos essa genealogia. Pois bem, do ventre de Tamar veio Pérez e Zerá. E assim veio desencadeando a descendência até chegar em José e Maria. Olha só, no ventre eles eram gêmeos. Agora, após tantas gerações, eram primos. Ou seja, Maria e José lá atrás saíram do mesmo ventre. Eram gêmeos e por isso no tempo de Jesus, Maria e José eram primos. E por que Deus fez isso? Deus fez isso porque sabia que Satanás, por costume, seguiria a geração masculina que vem de Judá. Mas com isso, Deus entreteu o inimigo por gerações, seguindo a geração de José. Enquanto isso, Deus, o Criador, precisava somente de um colo materno. Alguém que havia de ser guardado por uma mulher íntegra, nobre, uma virgem vindo da linhagem de Judá. Deus viu nela graça, Deus viu nela virtude e ela foi
escolhida do Senhor. O Espírito de Deus, com seu enorme poder, preparou o seu útero e a cobriu. A sombra do Altíssimo a cobriu, dando-lhe a blindagem, a proteção para que suportasse o Cristo dentro dela. Pois ela teria que suportar o Verbo. Ela teria que suportar o Cristo, o Verbo que representa a Trindade em seu ventre. Livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Vamos entender sobre o Verbo, uma breve leitura para que possamos ter de Deus a completa direção dessa mensagem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas estas coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Guardem isso. Guardem em seus corações esse texto, para nós entendermos o momento crucial. A Trindade estava no seu ventre porque Jesus é Deus, Jesus é Filho e Jesus é Espírito Santo. Jesus é Pai, é Filho ao mesmo tempo. Jesus é o Verbo encarnado. Por isso que o Espírito de Deus teve que cobrir, teve que blindar o ventre de Maria para que ela não viesse a sucumbir. Quem fez Maria resistir, quem guardou a vida de Maria foi o Espírito de Deus, porque ela, como ser humano, não resistiria, até porque ela vem de uma geração totalmente terrena. Ela vem da tribo de Judá. A genealogia desse casal está descrita no livro de Mateus, capítulo 1. Confiram. Maria é totalmente humana, 100% humana, mas no meio da humanidade, Deus escolheu ela. Ela foi agraciada, ela foi escolhida para ser a mãe do corpo do Filho de Deus. Isso não é normal, isso não é comum. Mas embora ela fosse humana, nunca houve tamanha saudação. Vamos ver? Agora a pergunta é: como foi que o Cristo entrou em seu ventre? Essa é a parte que mais me emociona. Como foi? Vamos aqui analisar. A palavra nos revela que Cristo é o Verbo de Deus. O que é o Verbo? É a palavra que expressa a ação. É o tempo presente do verbo ser. O verbo está na letra. A letra que está em constante movimento, em constante expansão. Por isso que quando falamos do Verbo encarnado, estamos falando da Trindade, porque ele estava com Deus e ele era Deus. E conforme já foi lido na palavra, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por isso que ele disse a João em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus era, Deus é e Deus será. Mas vamos ver como aconteceu? Pois bem, no texto lido no início da mensagem, quando o anjo Gabriel, ele veio com tamanha saudação.
tão grande que Maria se assustou. E ela se assustou com essa saudação porque nunca houve uma saudação como essa. E ela questionou: como será isso? E o anjo lhe responde: a sombra do Altíssimo te cobrirá. E foi na saudação do anjo que o Verbo, que a letra, que o Cristo entrou no ventre de Maria. O anjo disse: Maria, agraciada, não temas. E aqui nessa saudação, o Messias, a Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele encarna e ele é introduzido no ventre de Maria. Ele foi introduzido na saudação. Jesus Cristo é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Mas eles são três. Eles são três, cada um com a sua função. E dentre os três, Jesus. Esse Jesus, ele veio como Verbo, porque no princípio era o Verbo, estava com Deus e ele era Deus. E ele encarnou. E nessa saudação, ele foi introduzido no ventre de Maria. E o anjo disse: Maria, não temas, o Senhor é contigo. E na hora do ele entra. Porque ele é o Verbo. Na hora do no ele entrou. Ele entrou pela letra E. Ele entrou no contigo. Porque Deus era, Deus é e Deus será. E ele é o Verbo. E foi assim. Ele entrou no Deus é contigo. E Cristo foi introduzido no ventre de Maria para que ele pudesse nascer como homem. E quando o anjo do Senhor, saudou dizendo: o Senhor é contigo, o Messias foi introduzido no colo de Maria, no ventre de Maria. Mas Maria não é a mãe de Deus. Maria não é a mãe de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já coexistia. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho, ele que vem como Verbo, ele que vem para viver como homem. Então ele já existia. Por isso ela não é a mãe de Deus. Ela foi um instrumento usado nas mãos de Deus. Cristo foi introduzido nela para que nascesse como homem. O seu espírito, o espírito do Cristo não é humano. O espírito do Messias era o próprio Espírito Santo. Maria tinha um espírito humano, assim como nós. Nós temos um espírito humano. Mas Jesus não. Jesus não tinha espírito humano. Ele tinha o Espírito Santo. Jesus era uma alma que já coexistia. E o seu espírito era o Espírito Santo. Mas e o que ele precisava para vir em forma humana? Ele se dispôs, a Trindade estava ali, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho se dispôs a dar a vida por mim e por você e vir ao mundo como homem para entender como somos, como pensamos, como vivemos. E o que ele precisava para ter essa forma humana? E aí que entrou Maria. Ele precisava de um corpo. Ele precisava de um corpo, ele precisava ser gerado num ventre humano para ter ossos, ter nervos, ter pele, cabelo. E Maria
foi a mãe desse corpo. Isso não é para qualquer um. Ah, Maria. Isso não é para qualquer um. Maria, mãe do corpo do Filho de Deus. Quando Jesus nasceu, ela deu de mamar para ele. Quando ela beijava Jesus, ela beijava o próprio Deus. Ela teve Deus em seus braços. Nunca ninguém teve Deus tão perto por tanto tempo, a não ser Maria. Maria era mesmo agraciada, pois ela teve Deus por um período que qualquer um de nós almejaria ter. É um presente, é uma riqueza tão alta que não conseguimos alcançar. Maria. Mas às vezes as pessoas têm medo de falar de Maria. Tem pessoas que têm medo. Muitos cristãos têm medo até mesmo de falar o seu nome, achando, pensando que estar anunciando seus feitos, como faço agora, estariam pecando, estariam idolatrando. Mas não é assim. Neste globo, neste planeta azulzinho, enorme, Deus escolheu ela. Ele escolheu Maria para manifestar a sua glória. E hoje estamos aqui. Estamos aqui refletindo sobre essa mulher agraciada, que se prontificou a ser um instrumento usado para servir ao Pai, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E eu quero desejar a você, mãe. Mas eu não posso, nessa mensagem, falar só das mães. Eu preciso que as mamães me permitam compartilhar também com todos os homens e mulheres de Deus que encontrem graça diante dos olhos do Senhor. Para que essa mensagem messiânica esteja dentro de você. Porque você também precisa se apresentar como instrumento vivo, como um veículo para trazer, para levar a mensagem messiânica. A mensagem messiânica, a palavra de vida, a palavra de salvação, a redenção, a cura das nações. O remédio que as nações precisam, que é o Cristo. Nós não podemos ser como os filhos de Judá e atrasar a mensagem messiânica, assim como os filhos Er e Onã foram obstáculos para que o Cristo chegasse. Não podemos ser assim. Então eu vou te dizer uma coisa. Essa mensagem messiânica é salvação, é remédio, é cura, é o Cristo. E quando você compartilha ela, quando você envia essa mensagem para alguém, você está trazendo salvação ao mundo. Porque você está divulgando ao mundo o Cristo. Porque sabem que no coração de muitos, Cristo ainda não nasceu. No coração de muitos, Cristo ainda não chegou. Mas quando você evangelizar, quando você fala sobre a vida, a morte e a ressurreição, você estará gerando um Cristo remidor, que vai salvar para sempre muitas vidas através dessa mensagem.
Ouça bem o que diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Vamos finalizar refletindo nesse texto, que fala assim, um versículo. Ele diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Por isso não podemos nos envergonhar de enviar a palavra de Deus ao necessitado, de falar de Cristo, de sermos canal, de sermos instrumento para levar Cristo às nações. Então, se você ainda não tem Jesus, se você ainda não confessou Jesus Cristo, vamos fazer uma oração comigo. Eu vou falar e você repete aí onde você está. E você levanta sua mão e diz: Senhor Jesus Cristo, eu, um mero pecador, com meu coração diante de Ti, eu confesso diante de Deus, dos santos anjos, que o meu coração é só Seu e que o Senhor é o meu Salvador e que o Senhor é o único dono do meu coração. Eu sou Teu e confesso que Tu és o Cristo que nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou para salvar a minha vida. E eu confesso o Teu nome como meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. E assim dizemos que Deus seja louvado nas nossas vidas. Uma bênção em cada lar. E entre no seu lar nesse momento.